Quando nós estamos na presença de Deus, até aquelas pessoas que nós menos imaginamos, inclusive hoje, Demontier estava falando, o missionário estava dizendo a respeito disso, que pessoas que ele menos esperava foram que ajudaram. Por quê? É porque quando você está na presença de Deus, até os seus inimigos reconhecem que Deus é na sua vida. Vira para o seu irmão e diga assim: se você ainda, me ajudem, diga assim: se você ainda não confiou, essa noite é a chance para você confiar nele. Essa noite, joga a sua mão para cima, adore, adore ele, adore ele, adore ele. Aí, porém, nos primeiros anos, ele andou nos preceitos. Queridos, às vezes nós não ouvimos o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes Deus está dizendo para você: não dê um passo sem eu lhe ordenar. Você não diga assim: não dê um passo. Me ajudem, por favor, diga assim: não dê um passo sem Deus lhe ordenar. E de repente, ele, tudo aquilo acontecendo, e ele vira e é chamado pelo outro rei. E dessa vez um rei que não andava de acordo com a presença de Deus. Um rei que era famoso em Israel. Preste atenção, Israel na época de Jeosafá estava andando um pouco errôneo. Eu não quero falar sobre o pecado ou o erro que Israel estava fazendo. Eu quero falar sobre a falta de visão que Jeosafá teve naquele momento. Eu quero falar sobre a falta de andar do jeito que Deus quer naquele momento, sobre fazer sem Deus ordenar naquele momento. E de repente, amados, nos diz as Escrituras que quando Jeosafá chegou a Acabe, estava ali então ele daquele jeito, Acabe já transtornado, se iria à guerra ou se não iria. E quando Acabe estava para ir à guerra ou se não vai, de repente os seus profetas, vira para o Senhor e diga assim: os seus profetas começaram a profetizar e dizer: vá, o Senhor será contigo, vá, Deus vai entregar em suas mãos o seu inimigo, vá, vai ser grande a sua vitória, vá, porque ali vai o Senhor estar com você e vai te dar vitória, você irá vencer. E quando Acabe viu aquilo, ele prontamente chamou Josafá. Em primeiro lugar, vira para o seu irmão assim: nesta passagem teve traição. Pode falar: nesta passagem teve traição. E quando de repente Acabe conversando com Josafá, os dois com vestes reais estavam ali na praça, e os profetas começaram a profetizar e dizendo: o Senhor está contigo, pode ir à guerra. Às vezes eu quero dizer para você que tem coisas que você quer fazer e o Espírito de Deus está dizendo para você: não faça. E pessoas que não têm visão, ele começa a ver que você pode cair, que você pode afundar, e ainda mesmo assim diz: pode ir. Querido, essa noite eu quero intitular para você esse tema: não faça sem Deus mandar. Não faça sem Deus mandar. Quantas pessoas hoje se desviam, se afastam, porque não pedem a direção de Deus. Queridos, tinham 400 profetas profetizavam, profetizavam: o Senhor é contigo, pode ir, vá. Meu querido, imagine meia dúzia de profetas dizendo a mesma coisa para você: vá, o Senhor é contigo, vá. Imagine 10 profetas profetizando, pastor, para você, dizendo: vá, o Senhor é contigo. Na hora você fala: então Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está bradando para eu me fazer. Aí Josafá, ele já tinha errado em estar se unindo com uma pessoa que estava totalmente errada. E de repente, Josafá tem um profeta, que quando aquele profeta levanta, o profeta vira para Josafá e diz para ele assim:
Zedequias profetiza para Josafá, fica assim: pode ir, Deus vai te dar vitória, pode ir. Aí quando Zedequias, ele profetiza, ele disse que o Senhor entregaria nas mãos dele, e os ferirás todos os sírios até o consumir. Peraí, Zedequias, homem respeitado. E de repente, Zedequias, quando profetizou, Josafá, quando viu, ele brecou o coração. Agora olha a palavra que Josafá falou: não teria porventura um profeta, o qual o Senhor falaria pela boca dele? Queridos, aqui está uma orientação a você. Nem todos que vai dizer a você: vá, faça algo de Deus. Nem todos que dizem a você: vá, faça algo, porque o Senhor é com você. Queridos, se nós formos ler as Escrituras, Josafá, ele disse para consultar a palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 18, nós vamos ver que Josafá cresceu de uma forma muito grande. E quando houve tudo aquilo, o rei Acabe, ele perguntou a Josafá, o rei, aí perguntou a Josafá e disse: irás tu comigo? Acabe perguntou a Josafá. E Josafá: não, eu vou subir com você. Assim como você é, eu serei. E assim como meu povo é, será como seu povo. Nós vamos junto a esta guerra. E quando Josafá foi junto com aquele rei para a guerra, eu quero retornar um pouco, e dizendo que quando ele foi, então falou: então antes de subirmos, vamos consultar a palavra de Deus. Antes, vamos consultar a palavra de Deus. Então ele chamou os seus profetas e todos eles se reuniram, e o homem perguntou: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixaremos de ir? E responderam os profetas: sobe, Deus entregará em suas mãos. Sobe, vá, Deus entregará em suas mãos. E de repente, quando Josafá viu aquilo, ele falou: porventura, não teria um profeta que poderia profetizar no Senhor? Queridos, Zedequias se levanta, e quando Zedequias se levanta, ele começa a falar que assim como Deus tinha feito, Deus entregaria, e trouxe uma palavra. Mas aí Josafá falou: não quero assim. E quando Josafá falou isso, a Bíblia nos relata que quando Josafá falou assim: tem algum profeta que possa profetizar? E de repente, quando ele falou dessa forma, ele falou: olha, tem um lá, que quando eu chamo ele para profetizar para mim, ele nunca profetiza coisas boas.